em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, presentes as Procuradoras da República Bianca Brito de Araújo e Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scargamani, compareceu o senhor João Carlos Maris Nogueira, CPF sob o número 071-976-817-90, devidamente acompanhado por seus advogados Henrique Zelante Rodrigues Neto, OAB de São Paulo 276-895, e Evaristo Augusto Pinheiro Camelo, OAB do Distrito Federal 25154, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor João Carlos Maris Nogueira. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, senhora. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim, autorizo. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante aos anexos 2 e 3, cujos temas são obstrução de justiça, consulta Fernando Pimentel sobre informações internas de governo e mensagens de Marcelo Odebrecht a presidente Dilma Rousseff, via Fernando Pimentel, ora consolidados no termo de colaboração número 3, pretende responder às questões que lhe serão formuladas? Sim. Então vamos às questões. Bom, senhor João Carlos, inicialmente, como relatei aqui na fala inicial, esse tópico trata de temas que relacionam-se a práticas que ensejariam a conduta de obstrução à justiça, né? Nos anexos do senhor, relativos a esse tema, o senhor relata inicialmente uma conversa telefônica que o senhor teve com o Marcelo Odebrecht, não é isso? Na qual ele havia pedido que o senhor tentasse obter, junto a Fernando Pimentel, que era o governador eleito de Minas Gerais, né, informações sobre como o governo reagiria com relação a uma reclamação ajuizada pela empresa Engevix, visando, né, o afastamento do juiz Sérgio Moro, né, da condução dos processos relativos à Operação Lava Jato. Inicialmente, qual era o relacionamento do senhor com o Fernando Pimentel? O Fernando Pimentel tinha sido ministro do Desenvolvimento e do Comércio Exterior durante mais de 3 anos, né? E eu, durante quase 4 anos, e ao longo desse período eu desenvolvi uma relação de proximidade com ele. Quando o senhor já estava no Odebrecht, qual cargo? Eu era diretor de crédito à exportação, enfim, da Odebrecht Engenharia e Construção, cuidava dos temas relacionados à atuação internacional da empresa, notadamente junto ao Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, né, e cujo titular era o ministro Fernando Pimentel. Titular da pasta, né? Então esse relacionamento iniciou-se assim de forma profissional, foi isso? Sim, de forma profissional. E assim perdurou ou o senhor passou a ter uma relação de amizade com ele? Passei a ter uma relação de proximidade e afinidade com ele, sim. Em função disso, né? Em função disso. Tá. E aí, essa relação, né, mais próxima, o Marcelo Odebrecht ficou ciente como? Então, ficou ciente porque, de fato, houve uma série de encontros, né, dos quais participamos juntos. Marcelo Odebrecht, Fernando Pimentel e eu, alguns da minha residência, inclusive, como eu relatarei, enfim, em outro anexo.
mas o fato é que, sabedor dessa relação de proximidade, de afinidade, de confiança, né, que eu desenvolvi com o ministro Pimentel, o Marcelo me ligou. Isso era por volta da início da segunda quinzena de novembro. Eu, enfim, depois pesquisando, eu acho que foi no dia 18 de novembro, ele me ligou de fato. Isso foi depois do pleito eleitoral, já estava eleito? Já estava eleito. Uhum. Né, e me disse: João, a Engevix ajuizou uma reclamação, né, pretendendo, de fato, contestar, né, a condução da operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro, em função das delações que estão sendo feitas. As delações já começam a citar, de fato, políticos, ou seja, pessoas com voto privilegiado. A Engevix ajuizou essa reclamação, pretendendo, portanto, fazer com que o STF avoque para si, né, enfim, a competência dessas investigações. Você teria como sondar o ministro Pimentel a respeito, enfim, de alguma eventual reação do governo? Como é que o governo está vendo esse cenário? Como é que o governo, enfim, está vendo essa reclamação da Engevix? O que o governo pensa disso? O que o núcleo duro político pensa disso? Né? Eu te peço que cheque isso com o Pimentel. Eu entendi, porque naquele momento a escalada da crise já, de fato, prenunciava, né, que o governo poderia cair e que poderia haver uma debacle, enfim, da Odebrecht também. Então eu mandei uma mensagem para o ministro Pimentel, perguntando se ele poderia me receber. Na época, governador eleito, não mais ministro. O senhor mandou eu mandei uma mensagem eletrônica de mensagem no telefone, celular. WhatsApp ou SMS? WhatsApp, se não me engano, WhatsApp. Desse celular que está apreendido? Mas não do aparelho, porque esse aparelho já trocou várias vezes. Mas dessa linha? Da linha. Se não me engano, foi dessa linha, sim. E o ministro, o governador eleito, me disse que sim, poderia me receber naquela mesma noite. Eu peguei um avião, eu tenho os meus dados de corroboração, fui a Belo Horizonte e o ministro me recebeu na casa dele, em Belo Horizonte, né, no apartamento dele. Me recebeu sozinho de noite, né, e eu fiz a sondagem, né, né, contei para ele que o Marcelo tinha me provocado a esse respeito e, enfim, se ele sabia se haveria da reclamação da Engevix, se haveria de fato alguma reação, né. Ele me disse que não sabia, que, se eu não me engano, ele estava chegando de viagem, eu tinha acabado de chegar de viagem. Isso foi na residência dele? Na residência dele. Onde fica a residência dele? Rua do Ouro, bairro da Saudade, pode ser, Belo Horizonte. Eu tenho meus dados de corroboração. Né? E o ministro me disse que não sabia, né? Porque estava, enfim, se não me engano, chegando de viagem, mas que iria, de fato, sondar o governo e que ele entendia, né, que alguma ação deveria ser feita em função da escalada da crise. Ele entendia a gravidade, né, do cenário. Na avaliação dele, né? Na avaliação dele. Então, era uma avaliação compartilhada, concordava, né? Nós compartilhamos essa avaliação. Ele me disse que, então, logo tivesse alguma notícia, me daria um retorno ou procuraria direto o Marcelo Odebrecht. Né? Só voltando um pouquinho, o senhor disse que o Marcelo Odebrecht ligou para o senhor fazendo essa solicitação, não foi isso? E aqui consta nos documentos de corroboração, identificado pelo item 2A, uma mensagem que estaria supostamente aqui relacionada a esse relato. O senhor sabe, o senhor reconhece isso aqui, o senhor teria entregue, se isso se relaciona, que mensagens são essas? Não, isso faz parte dos meus dados de corroboração, sim. 2A, anexo 2A, né? Tá aqui expressamente, são notas, né?
feitas pelo Marcelo daqui expressamente. É uma coisa cifrada, porque parece que fala de doença crônica, o que é isso? Não, aqui eu entendo que era parte da estratégia, né? Enfim, estancar a hemorragia, ou seja, interromper naquele momento, né? Enfim, a condução, né, da operação, né, pela 13ª Vara de Curitiba, ou seja, fazer com que o STF pudesse analisar a questão, né, melhor dizendo, né, acho que esse era o objetivo da reclamação da Engevix, né, e foi nisso que eu me envolvi, né, foi essa sondagem que eu fui fazer com o ministro Pimentel, se haveria de fato alguma reação a essa reclamação. Entendi. Se o governo via algum sentido, isso iria de alguma maneira apoiar dentro dos bastidores, naturalmente. Entendi. Essa mensagem foi além dessa ligação telefônica ou é a isso que o senhor se referia como ligação? É essa mensagem? Não, não é essa mensagem não. Essa mensagem é um dado de corroboração posterior. Entendi. Isso foi uma conversa telefônica. Ele me ligou, né, no telefone corporativo, né, fixo da empresa, VoIP, né, e nós mantivemos essa conversa que eu relatei para a senhora. Essa mensagem então foi no momento posterior? Esses dados de corporação são sim. No momento posterior. Tá. Aí voltando então, o senhor estava lá na residência em Belo Horizonte do Fernando Pimentel. Sim. E ele disse que no entender dele deveria alguma coisa ser feita realmente para estancar, vamos dizer assim, o que estava acontecendo. Enfim, compartilhou dessa percepção, né, que talvez não fosse mais alçada do juiz Sérgio Moro, uma vez que políticos estavam sendo citados, fórum privilegiado, STF. Né, quer dizer, essa era a reclamação da Engevix, tinha esse princípio, né, ele entendeu e disse que ia sondar. Queria sondar ou queria interceder para que alguma coisa fosse feita? Ele disse que na opinião dele fazia sentido, sim, e que ele entendia que era algo que se deveria de alguma forma apoiar. Mas como eu disse para a senhora, ele, no primeiro momento, disse, não estou sabendo, né? Enfim, eu vou verificar. Então, no primeiro momento, só para deixar clara assim, a dinâmica para a senhora, de fato foi uma sondagem. Ele concordou com a avaliação, o ministro concordou com a avaliação, entendeu o propósito da reclamação da Engevix. Mas no primeiro momento foi uma sondagem, né? E ele me disse, vamos, enfim, eu lhe dou um retorno ou eu falo direto com a Marcelo. Entendi. Só aqui para também que o senhor reconheça nos documentos aqui apresentados, o item 2B, se esses documentos se referem a essa viagem para Belo Horizonte para conversar com o senhor Fernando Pimentel. Sim, uma hospedagem, né? Cadê o hotel? Lembrando que era um hotel, talvez na Savassi, mas sim. Tem outros não, Lourdes, bairro de Lourdes, né? Essa viagem foi paga pela empresa, pela sim, Odebrecht? Sim. Sim, Mercury de Lourdes, eu reconheço, sim. Aqui, Tá bem. Só para corroborar. Então vamos prosseguir aqui. Sim. Tá, então nesse primeiro momento, como o senhor relatou, ele entendeu que deveria se fazer essa sondagem, né? Que ele concordava com essa posição da reclamação, no sentido do deslocamento da competência por conta da menção de agentes com foro, e que deveria se fazer essa sondagem junto ao governo, né? Sim. Eu questiono o senhor assim, por que essa sondagem junto ao governo? Qual a preocupação, qual o interesse do governo aí no provimento direto, né? No provimento dessa reclamação da Engevix? Pelo que eu dizia para a senhora, né? Naquele momento começava a ficar claro, né? Enfim, e ele compartilhou dessa avaliação também, o ministro, que a escalada da crise poderia levar à derrubada do governo, como de fato houve, né? E havia uma preocupação, né? Enfim, com a debacle da empresa também, nesse sentido. Nessa conversa chegou-se a debater acerca da participação de agentes do governo, da presidente ou de ministros, de outros políticos com relação às investigações da Lava Jato que poderiam implicar aí no caso da derrubada da presidente ou de outros agentes? Não, nesse exato momento, nesse preciso momento, não, né? A conversa terminou dessa forma como eu estou relatando para a senhora. Eu disse, não, eu vou checar,
né, ele dá um retorno ou dá um retorno ao Marcelo diretamente. Aí o que aconteceu? No final, e essa data eu não sei precisar, eu busquei, mas de fato não sei precisar. No final de novembro, início de dezembro, se eu não estou enganado, o ministro Pimentel foi a Brasília, né, e me convidou para estar com ele, para almoçar com ele, no apartamento que ele mantinha na Asa Sul de Brasília, né? Eu não estou lembrado exatamente qual quadra, né? Mas é um apartamento até que já foi alvo de busca e apreensão na Cone, né? Operação Acrônimo, né? E, enfim, lá chegando ele me disse o seguinte, João, hoje à noite haverá uma reunião no Palácio da Alvorada, eu estarei presente, outros ministros estarão presentes. Eu me lembro que ele citou que o ministro Luiz Mercadante participaria, o ministro Jacques Wagner participaria, o ministro Eduardo Cardoso participaria, naturalmente uma reunião com a presidente, que era uma reunião de avaliação da crise. Ele me disse, olha, eu vou aproveitar essa oportunidade, né, para de fato checar se algo vai ser feito em relação à reclamação da Engevix. Aquela conversa anterior. Conversa anterior. O que eu entendi nessa ocasião, que daquela conversa anterior, do dia, que eu acho que foi do dia 18 de novembro até esse dia, que foi final de novembro, início de dezembro, não tinha, ele não tinha o cenário, ele não tinha tido a oportunidade de tratar do tema, mas que naquele dia ele estava em Brasília para reuniões com a presidente, com, enfim, o núcleo político, do núcleo duro, que ele, enfim, trataria do tema. A reunião era específica para esse tema ou era para outros temas e ele trataria disso? Eu entendo que era uma das tantas reuniões que aconteceram de avaliação de crise, da crise, do cenário. Né? Então havia pertinência dele colocar o tema. Da reclamação da Engevix, né? Nesse mesmo almoço, nessa mesma conversa, né, nós tratamos também da operação... Esse almoço foi na residência dele? Na residência dele. Só nós dois. Né, enfim, tinha uma funcionária que preparou o almoço, nós ficamos sozinhos, né.